Fala, meus parentes, vamos começar a resolução da semana com essa questão da FATEC 2020. Considere o gráfico de velocidade vertical por tempo. A gente tem um gráfico que a velocidade começa aqui do zero, e aí ela vai aumentando, ela fica constante, ela cai um pouquinho, fica constante, cai mais um pouquinho e zera. No tempo 5 a velocidade é zero, o objeto parou. Considerando-se um sistema de referência ideal, orientado de cima para baixo, podemos associar o gráfico ao movimento aproximado de: letra A, um balão com gás hélio solto das mãos de uma criança em pé no chão. Quando a criança solta o balão de gás hélio, a gente sabe que ele vai subir, e começa a subir, vai bonitinho ali. Às vezes até a velocidade dele fica meio constante, mas ele sobe e a velocidade vai ficando constante o tempo todo. Ela aumenta um pouquinho porque o balão está parado, depois fica constante o tempo todo. E aqui a velocidade dá uma diminuída, fica constante, diminui até zerar. Isso não acontece com o balão. Um foguete alçando voo a partir de um lançamento no solo. O foguete parte do repouso, beleza? Ele acelera muito, aumenta muito a velocidade. E aí, depois que ele sai da atmosfera, ele libera o resto da lataria lá e ele fica com velocidade constante. Ele não zera a velocidade dele. O foguete não pode ser. Uma fruta caindo de uma árvore direto ao solo. Lembra da maçã do Newton? Enquanto ela cai, o tempo inteiro tem a aceleração da gravidade sobre ela. Então, o tempo inteiro a velocidade dela vai aumentar. A fruta caindo, em nenhum momento a velocidade vai ficar constante. Um paraquedista saindo de uma aeronave, a qual está com velocidade vertical nula. A aeronave está voando na horizontal. Nem sobe nem desce, ele salta, né? Até chegar ao solo. O paraquedista, quando ele salta, a velocidade dele aumenta. Só que chega uma hora que a força-peso que está puxando ele para baixo se iguala com a força de resistência do ar. A força restante fica zero, a velocidade fica constante. Que seria esse intervalo aqui. Aí, depois a velocidade dá uma quedinha, porque ele abriu o paraquedas. Dá uma quedinha, mas depois fica constante de novo, que é esse pedaço aqui. E aí ele vai, quando chega perto do solo, ele puxa aquelas cordinhas, o paraquedas acaba dando uma freadinha de novo e ele chega no solo e para. Então essa questão, a resposta certa é a letra D, é o paraquedista. E olha a letra E, uma águia de bico amarelo em seu sobrevoo, atacando uma pessoa posicionada próxima à superfície do oceano. Se ela vai atacar, ela vem com uma velocidade grande, ela mergulha para aumentar a velocidade, ataca e sobe. Em nenhum momento ela vai ficar com a velocidade caindo. Ela vai ter que atacar e depois subir, aumentando a velocidade novamente. Então a resposta é realmente a letra D. Vamos agora à nossa questão de número 2. A mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir das leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que... Bom, vamos ver a letra A. Se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Bom, para que um objeto esteja em equilíbrio, é necessário que a força resultante sobre esse corpo seja zero. Então, se a força resultante sobre um corpo é igual a zero, a consequência principal que nós temos é que a aceleração resultante sobre esse corpo também é nula. E para a aceleração de um corpo ser igual a zero, nós temos duas opções. Quais são elas? A primeira opção é ou o objeto está parado, possui velocidade igual a zero, ou a outra opção é o objeto anda em linha reta com velocidade constante. Anda em movimento retilíneo uniforme. Repare que nas duas situações, o objeto possui aceleração e força resultante igual a zero. Agora, se a força resultante sobre um corpo é igual a zero, o que isso significa dizer? Significa dizer, também duas opções, ou não atua nenhuma força nesse corpo, ou pode atuar várias forças, no qual elas acabam se anulando, os vetores acabam se cancelando, certo? Então, se um determinado objeto se encontra em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Pode ser que sim, mas pode ser que eu tenha várias forças que se anulem. Então, letra A não é nossa resposta. Letra B. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Falso, né? O objeto pode estar em MRU, em movimento retilíneo uniforme, com a força resultante igual a zero sobre ele. Letra C. Se a soma de todas as forças que agem sobre um objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação ao referencial inicial. Opa, essa aqui pode até ser a nossa resposta, né? Lembra que o enunciado da primeira lei de Newton, lei da inércia, diz o seguinte: livre de forças externas, força resultante igual a zero,
Um corpo permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos à letra D. Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Bom, dependendo do referencial no qual esse objeto esteja, né, tomando como referência, ele pode estar parado sim. Lembra que as ideias de movimento, repouso, são sempre relativas em relação a um referencial. Agora, nesse exato momento, você está em repouso ou em movimento? A resposta seria depende. Depende do referencial que você toma como referência. E letra E, se um objeto estiver com velocidade constante em relação ao referencial inicial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Bom, se ele está com velocidade constante em relação ao referencial, significa dizer que a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero para ele não ter nenhuma aceleração e aí sim ele ter essa velocidade constante. Então a resposta para essa nossa questão de número 2, letra C de casa. Vamos lá, mais uma questão. Número 3, UniOeste 2020. Um bloco de massa M parte do repouso, velocidade inicial é zero, e se desloca com aceleração constante do ponto A ao ponto C em uma rampa. Ele tem aceleração constante. E lembra que a aceleração é aquela grandeza responsável por variar de alguma maneira a velocidade. Nesse caso, ela vai variar um módulo da velocidade. O objeto está descendo em linha reta naquele plano inclinado e a velocidade desse bloco vai aumentar o tempo inteiro, já que ele disse que tem aceleração constante. A altura vertical da rampa é de 13 metros e o comprimento horizontal da rampa é 4 metros. Durante o movimento, entre as posições A e C, atuam sobre o bloco a força peso de 5 newtons, a força normal e a força de atrito cinético. Tanto a força normal quanto a força de atrito ocorrem devido ao contato entre o bloco e a rampa. Despreze a resistência do ar e considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Está aí o desenho bonitinho. Em relação ao movimento do bloco entre os pontos A e C, assinale a alternativa correta. A energia potencial gravitacional do bloco no ponto A é 150 joules. Vamos ver aqui. A energia potencial gravitacional ela é dada por massa vezes gravidade vezes altura. E lembra que massa vezes gravidade é a nossa força peso. Então a energia potencial gravitacional desse cara é o peso, que ele deu ali 5 newtons, vezes a altura, que é 3 metros. 3 vezes 5, 15 joules, e não 150. Então, a letra A a gente já sabe que é falsa. Letra B, a energia cinética do bloco ao passar pelo ponto B é máxima. A energia cinética máxima, ela ocorre quando a energia potencial gravitacional é mínima, que é no final, lá no ponto C, e não no ponto B. Então, essa aqui também é falsa. Por que isso? Enquanto o cara perde energia potencial gravitacional, ela vai se transformando em energia cinética. E claro que nesse caso, como tem força de atrito, vai tendo uma dissipação de energia na forma de calor, devido à força de atrito. O trabalho da força peso P entre A e C é 25 joules. O trabalho da força peso é a mesma energia potencial gravitacional, que é de 15 joules e não 25. Falsa. O momento linear, ou quantidade de movimento linear do bloco, é constante no movimento entre os pontos A e C. Lembra que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa é constante. Ele tem um peso de 5 newtons, então a massa dele é meio quilograma, né? 0,5 quilogramas. Só que ele falou que ele tem aceleração constante lá no enunciado. Então a velocidade vai aumentar o tempo inteiro. Quantidade de movimento, que é a mesma coisa que momento linear, é massa vezes velocidade. A massa é constante, porém a velocidade aumenta, por ele ter aceleração. Se a velocidade aumenta, a quantidade de movimento também aumenta. Ela não é constante. Falso. Só sobrou a letra E, vamos marcar que ela é verdadeira. A dissipação de energia devido à ação da força de atrito gera a não conservação da energia mecânica para o bloco. Isso é um tipo de sistema que a gente chama de dissipativo. É quando a energia mecânica não se conserva. A energia potencial não se transformou totalmente em energia cinética. Teve um pouquinho de dissipação na forma de calor devido à força de atrito entre o bloco e a superfície. Questão 3, resposta certa, letra E. Questão de número 4. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas de massa, foi lançado, carregando aí a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua aí 4 dias depois. Em sua trajetória rumo à Lua, a espaçonave Apollo 11 esteve sujeita às forças de atração gravitacional exercidas pela Terra
e pela Lua, com preponderância de uma ou de outra, dependendo da distância que a Terra estava da Lua. Lembrando que essa força de atração gravitacional é a força de atração proposta por Isaac Newton, quando a maçã caiu na cabeça dele. Lembra dessa história? Que ele disse que matéria atrai matéria na razão inversa do quadrado da distância que a separam, né? Então essa é a fórmula, essa é a força de atração gravitacional que essa questão está falando. Considere que ml seja igual a mt sobre 81, em que ml e mt são, respectivamente, a massa da Terra e a massa da Lua, né? Lua, ml, mt, a massa da Terra. Na figura abaixo, a distância do centro da Terra ao centro da Lua está representada pelo segmento de reta dividido em 10 partes iguais. Então, é como se a Terra estivesse na posição 0 e a Lua estivesse na posição 10, certo? Então, nós temos exatamente essa distância aí nessa escala proposta. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna denunciada abaixo. Em sua viagem para a Lua, quando Apolo 11 ultrapassa o ponto em questão, o módulo da força gravitacional da Lua sobre a espaçonave passa a ser maior do que o módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre a espaçonave. Então, para a gente poder entender isso, vamos imaginar que aqui eu tenha, por exemplo, a Terra, certo? Aqui está a Lua em questão, e aqui estaria a nossa espaçonave, beleza? Eu vou desenhar ela aqui como sendo esse quadradinho. A distância daqui até aqui, nós conhecemos nessa escala proposta por ele como sendo 10, certo? Distância da Terra até a Lua. Existe um ponto específico nessa órbita, aqui nessa distância entre esses dois pedaços de corpos, que quando esse satélite passar por esse ponto específico, a força resultante sobre esse corpo vai ser 0, indicando que a força de atração gravitacional que a Terra puxa para ele para perto vai ser igual à força que a Lua puxa ele para perto. Essa posição é uma posição bem específica, vai ser a posição onde o campo gravitacional, a superposição dos campos gravitacionais da Terra e da Lua, se anulariam. E aí ficaria um cabo de guerra em equilíbrio só naquele ponto, naquele instante específico. Beleza. Já que esse é um instante em que o campo gravitacional resultante desses dois astros é nulo, o que a gente tem que fazer é o seguinte: essa força Ft será anulada pela força Fl. Então, Ft será anulada pela força Fl. Quem seria Ft? Ft é a força de atração gravitacional que a Terra faz no astro. Beleza? No caso, não no astro específico Lua, né? Mas que a Terra faz no foguete, na sonda. Então seria a constante, a massa da Terra, vezes a massa da sonda, dividido pela distância entre a Terra e a sonda, que aí no caso seria ao quadrado, né? Vamos chamar essa distância aqui de x, ó. Ok? Então, x ao quadrado. Quem seria a força de atração entre a Lua e a sonda? Seria a constante gravitacional, a massa da Lua, vezes a massa da sonda, dividido, claro, pela distância entre a Lua e a sonda ao quadrado. Essa distância aqui, ó, se você reparar no nosso desenho, vai ser exatamente 10 menos x. Então vamos colocar aqui 10 menos x, tudo isso ao quadrado. Certo? Com essas expressões, e agora com esses resultados, nós podemos continuar o nosso problema. Bom, continuando, nós vamos encontrar o seguinte. Nós podemos simplificar agora, ó, essa constante com essa constante. Nós podemos simplificar a massa da sonda com a massa da sonda, de tal maneira que nós estamos encontrando que a massa da Terra sobre a distância x ao quadrado vale a massa da Lua sobre a distância 10 menos x, isso tudo ao quadrado. Lembrando que não dá para cortar esse quadrado, mas a gente pode ter uma sacada matemática um pouco interessante. Para isso, olhando aqui para o lado, nós vamos ter o seguinte. A massa da Lua é a massa da Terra sobre 81. Então, a massa da Terra vai ser 81 vezes a massa da Lua. Ou seja, mt é igual a 81 ml. Então, no lugar desse mt que está aqui, eu vou colocar 81 ml. Isso é igual a ml. E vou repetir aqui embaixo, x ao quadrado. E aqui vou repetir também 10 menos x, tudo isso ao quadrado. Agora, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Lembrando que a gente pode cortar já isso daqui. E aí, tirando a raiz quadrada dos dois lados, nós conseguimos chegar na resposta de uma maneira mais rápida. Se você notar, a raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de x ao quadrado, para cá, na física, nós vamos considerar x. Raiz quadrada de 1, que foi o termo que sobrou aqui em cima, é 1. E a raiz quadrada de 10 menos x, tudo isso ao quadrado, eu vou poder cortar esse quadrado com exatamente o índice da raiz. Então aqui vai ficar 10 menos x.
Agora nós podemos fazer exatamente pegar essa expressão aqui e multiplicar meios pelos extremos. Vou fazer isso aqui no cantinho. Então, multiplicando o cruzado, meio pelos extremos, o que a gente vai conseguir notar? Olha, 9 vezes 10 é 90, 9 vezes x é 9x, isso é igual a 1 vezes x é x. Esse 9x negativo passa para o outro lado positivo, então nós vamos encontrar 90 é igual a x mais 9x, que veio para cá, ou seja, 10x. Logo, nós encontramos que x vale exatamente igual a 9, nessa escala que nós estamos apresentando. Se nós olharmos 9, 9 equivale a qual desses pontos aqui? Ó? 9 equivale ao ponto 5, a esse ponto aqui. Ó. O que isso quer dizer? Que até esse ponto, então quando a sonda sai da Terra e chega até esse ponto, prevalece a força de atração gravitacional da Terra. Por quê? Porque agora ele estaria à esquerda do ponto de equilíbrio. Se eu estou à esquerda do ponto de equilíbrio, significa dizer que a força que a Terra faz seria maior. A partir do momento em que ele passa desse ponto aqui V e está mais próximo da Lua, a partir do ponto V, a força de atração gravitacional que a Lua exerce vai ser maior do que a força de atração gravitacional da Terra. Agora, por que essa distância é tão grande? Por que para ele sair, né, por que a força da Terra só vai ser uma força pequena, né, comparada da Lua, quando ele está lá a 9 de distância, né, da Terra? Exatamente porque, na nossa expressão, ó, na constante vezes a massa dos dois corpos em questão, dividido pela distância ao quadrado, nós conseguimos notar que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, muito distante da Terra, que é um elemento que tem muita massa, a força vai ser menor. Então, por isso que essa distância aqui, ó, ela é bem maior do que essa distância aqui, ó, em questão. Beleza? Logo, a nossa resposta para essa questão seria letra E. Vamos agora na questão 5. IFSU 2020. Como consequência da busca cada vez maior pelo uso de energias renováveis, tem aumentado a utilização de energia solar para a geração de energia elétrica e para aquecimento de água nas residências brasileiras. A todo momento, o Sol emite grandes quantidades de energia para o espaço, e uma pequena parte dessa energia atinge a Terra. A quantidade de energia solar recebida a cada unidade de tempo por unidade de área varia de acordo com o ângulo de inclinação dos raios solares em relação à superfície. Essa grandeza física é chamada de potência solar. Considere que, em determinada região do Brasil, a potência solar vale 200 watts por metro quadrado, e que uma placa solar para aquecimento de água tem área útil de 10 metros quadrados. Considerando que todo o calor absorvido pela placa é convertido em aquecimento da água e que o fluxo de água é de 5 litros, que a massa é 5.000 gramas a cada 1 minuto, e adotando o calor específico da água igual a 4 joules por grama grau Celsius, qual é a elevação de temperatura que a placa solar é capaz de impor à água? Vamos lá, primeira coisa é a gente achar a potência dessa placa. A gente sabe que a potência solar dela é 200 watts a cada 1 metro quadrado. Então, 10 metros quadrados terá uma potência de, que eu vou chamar de P. Multiplicando cruzado, essa potência dá 2.000 watts. Beleza, achei a potência. E ele fala que todo o calor absorvido pela placa é convertido em aquecimento da água. O fluxo da água é 5 litros, que é 5.000 gramas a cada 1 minuto. Então a massa de água vai ser 5.000 gramas. O tempo é 1 minuto. Esse 1 minuto não pode ficar em minuto, tem que ser em segundos, tá, gente? 1 minuto que vai dar 60 segundos. O calor específico da água é 4 joules, ó, joules está no SI. Por grama, a massa pode ficar em grama, grau Celsius vai ficar a temperatura. E ele quer saber quanto vale a variação de temperatura. Ó, potência é calor sobre o tempo. Equaçãozinha da potência que tem no primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Lembra disso. Então, ó, esse Qzão aqui, macete, quantidade de calor sensível. Então, a potência, 2.000, é igual calor, massa, 5.000, vezes calor específico, 4, vezes ΔT, que é a temperatura eu não sei. Tudo isso dividido pelo tempo, que é 60 segundos. Brincando de matemática, no final da brincadeira todinha, o tempo, a variação de
temperatura, deixa eu botar o T maiúsculo aqui para diferenciar, vai dar 6 graus Celsius. Resposta certa, letra C. Questão de número 6. O segundo princípio da termodinâmica assegura que é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Considerando as consequências deste princípio, é correto afirmar que, letra A, as máquinas térmicas são dispositivos que convertem energia mecânica em energia térmica por meio da realização de trabalho e consumo de calor. Ao contrário, né? As máquinas térmicas aproveitam a energia térmica e transformam em energia mecânica. Nós estudamos isso na disciplina, no módulo de termodinâmica. É a parte que mistura termologia com mecânica. Então, a máquina térmica, aquela máquina a vapor, lá das revoluções industriais, elas pegam toda a energia de calor e transformam, não toda, né, mas uma parte delas, e transformam ali exatamente em energia de movimento, por exemplo, energia mecânica. B. O rendimento de uma máquina térmica será de 100% quando o calor retirado da fonte em cada ciclo da operação da máquina for nulo. Na realidade, não existe uma máquina que tenha um rendimento de 100%. E segundo, para que uma máquina aproveite e transforme energia, ela tem que retirar essa energia de alguma fonte, de algum lugar. Então, de alguma maneira, ela precisa retirar essa energia de algum lugar. Então, letra B também falsa. Letra C. O rendimento de uma máquina térmica nunca pode chegar a 100%. Pois nenhuma máquina térmica consegue transformar integralmente calor em trabalho. Verdadeiro. Lembrando que nós calculamos o rendimento de uma máquina térmica que obedece lá um ciclo de Carnot com a seguinte expressão. Nós temos que eta, né, ou rendimento, vai ser 1 menos o calor da fonte fria, o calor rejeitado para a fonte fria, dividido pelo calor recebido, né, retirado da fonte quente. Então, quando você faz essa razão, você encontra exatamente o rendimento dessa máquina. Lembrando também que a razão entre o calor da fonte fria, jogado, retirado para a fonte fria, sobre o calor da fonte quente, vai ser igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E aí você pode substituir aqui, 1 menos TF sobre TQ. Também dá para utilizar essa expressão. Um detalhe é que a temperatura aqui tem que necessariamente estar em Kelvin, tá bom? Então, provavelmente a nossa resposta é a letra C para essa questão, mas vamos ler o restante. Letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente, né, que retira calor de uma fonte quente e rejeita integralmente esse calor para uma fonte fria após realizar um trabalho mecânico, né? Na realidade, se eu retiro todo o calor da fonte quente, né, hipoteticamente, e jogo todo esse calor para a fonte fria, eu não estou aproveitando essa energia térmica, que é o calor, em realização de trabalho, em produção de energia mecânica. Toda energia de calor está virando calor. Não é isso que a gente quer. A gente quer, na realidade, que uma parcela dessa energia de calor, energia associada à temperatura, seja levada, seja transformada na forma de movimento. Letra E. Uma máquina térmica que realiza uma transformação cíclica, retornando ao seu estado inicial, depois de efetuar todos os processos termodinâmicos do ciclo, tem rendimento de 100%. Falso. Exatamente o que diz o enunciado da segunda lei da termodinâmica é que mostra que na realidade não tem como existir uma máquina 100% perfeita, né? Que transforme toda a energia que ela recebe em trabalho realizado. Por isso a resposta para essa nossa questão, letra C de casa. Vamos lá na questão 7, FAMERP 2020. Essa questão é sobre espelhos esféricos. Ele é o trauma na vida de muita gente. Mas eu peço, pelo amor de Deus, a vocês que open your heart, abra seu coração para entender espelhos esféricos. É muito legal. É um dos melhores conteúdos para mim na física toda. No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver uma imagem direita e menor, formada pela superfície convexa. Deixa eu jogar aqui uma sublinhada aqui, ó. Olha a imagem, ó. Imagem direita e menor, formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho. Essa imagem aí tem aqui as características. Lembre sempre que de um objeto real, o espelho convexo ele vai projetar sempre uma imagem virtual, direita e menor. Se ele já disse que é direita, eu tenho que saber que é virtual. É nome e sobrenome. Real invertida, virtual direita. E o que seria esse direita? Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem fica de cabeça para cima.
Se o objeto está de cabeça para baixo, a imagem fica de cabeça para baixo. Isso é direita. E o que seria invertida? Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem fica de cabeça para baixo. Se o objeto está de cabeça para baixo, a imagem fica de cabeça para cima. Então, ó, se ele já disse ali para a gente que a imagem é direita, ela é virtual. Ela é virtual, tá vendo? Pode ser B ou C. Ou, aí a letra B diz, independe da localização do objeto. E a letra C diz que o objeto está entre o espelho e o foco. O espelho convexo não interessa a posição do objeto. Ele pode estar perto ou longe do espelho, que sempre vai ter uma imagem virtual, direita e menor. Então, não depende da posição do objeto. Um exemplo disso, aproveitando o final do ano, são as bolinhas da árvore de Natal. Você pode chegar perto ou afastado da árvore de Natal, que a tua imagem vai ser sempre virtual, direita e menor do que você, que é o objeto representado na figura. Questão 7, resposta certa, letra B. Vamos agora à nossa próxima questão, de número 8, uma questão de ondulatória. Um bonito efeito, de cor pode ser observado quando a luz solar incide sobre finas películas de óleo ou de água, Ocorre que quando um feixe de luz incide, sobre a película, ele sofre duas reflexões, uma na superfície anterior e outra na superfície posterior. Assim, esses raios de luz refletidos percorrem diferentes caminhos, e suas superposições resultam em um reforço ou, em alguns comprimentos de onda, aniquilações, dando origem às cores observadas. O fenômeno responsável por esse efeito é a difração, interferência, polarização, reflexão total e refração. Vamos lembrar alguns desses fenômenos, Letra A, difração. O que é a difração de uma onda, A difração é quando a onda contorna um obstáculo, contorna uma fenda, um pequeno orifício, e aí ela pode atingir regiões, lugares que ela não atingiria, caso ela se propagasse, por exemplo, e não passasse por essa fenda. A interferência é o encontro de duas ou mais ondas, certo? Quando dois pedaços de onda, vamos imaginar assim, se encontram, elas podem se encontrar para se ajudar, crescer, ou para se atrapalhar, beleza? Vai depender se elas estão em oposição de fase ou em concordância de fase. A polarização é um fenômeno interessante. Ele consiste num filtro, ele vai filtrar certos espectros de luz, vamos imaginar assim, pensando na onda luminosa, e só alguns comprimentos de ondas, algumas frequências específicas, chegariam ou passariam pelo polarizador. Aquelas que têm vibração na mesma direção do polarizador. A reflexão total é um fenômeno que ocorre quando a luz tenta sair do meio mais refringente e ir para o meio menos refringente, mas não consegue. Ela bate e é refletida, certo? E a letra E, refração. Tem que tomar cuidado com essa questão aqui, porque nós temos coisas bem interessantes. Vamos tentar desenhar primeiro a nossa película fina. Então eu vou colocar aqui a película de óleo. Ela é fina e aqui tudo aqui dentro é preenchido com óleo. O raio de luz, quando ele chega, uma parte dele vai ser refletida já aqui no começo e uma parte dele vai ser refratada, vai sofrer refração. Lembra que na refração nós temos aqui a nossa reta de referência, que é a nossa reta normal, que eu vou colocar aqui como N. Beleza, esse raio refratado ele vai sofrer um desvio. Neste caso, o desvio experimentado seria no sentido, ele vai para um meio em que o índice de refração é maior. Então a velocidade vai ser menor e o ângulo também vai ser um pouquinho menor. Então ele vai se aproximar um pouco dessa reta normal. Esse outro raio que chega aqui, ele pode ser refratado, mas ele pode sofrer uma reflexão parcial e uma parte dele ser refletida. E aí volta para cá. Ao chegar aqui, nessa outra face, ele é refratado e sai novamente lá para o ar. Esse raio aqui, que eu vou chamar de R1, e esse raio aqui, R2, ao se encontrarem, podem acontecer ali uma superposição de ondas. Como ele está descrevendo aqui no nosso texto, superposição. A superposição é um fenômeno que vai ou aumentar a amplitude dessa onda ou diminuir. E esse fenômeno específico é o que nós chamamos de interferência, beleza? Por isso a resposta para essa questão seria a letra B de bola. É o que causa essa superposição, é o que causa essa diferenciação exatamente nessas cores vistas na gota de óleo. Vamos à questão 9, Faculdade Pequeno Príncipe, Médici 2020. Considere duas esferas metálicas A e B de raios RA e RB, respectivamente, sendo que o RA é maior do que o RB. O A é uma esfera maior, o B é uma esfera menorzinha. As esferas estão ambas carregadas negativamente, isso é importante para resolver a questão,
com a carga de menos 8 microcoulomb, cada uma. Estão distantes uma da outra de tal forma que a indução eletrostática mútua é desprezível, não vai rolar indução entre elas. Caso as superfícies das esferas sejam conectadas por meio de um fio longo, né, um longo fio condutor, o que vai acontecer? A resposta é: haverá fluxo ou não haverá fluxo de elétrons? Vai depender se tem diferença de potencial entre elas. E lembra que o potencial elétrico é dado por essa equação, ó. Vou qualquer dia. Aqui a gente vai substituir a distância pelo raio, para a gente analisar a proporção. A constante eletrostática é a mesma para os dois, a quantidade de carga é a mesma para os dois. Quem tem o maior raio, que seria o A, vai ter o menor potencial, né, em módulo. Então o potencial do A em módulo é menor do que o potencial em B. O potencial do ponto B em módulo, tá? Só como eles são negativos, é como se a gente multiplicasse por menos 1 aqui. Então, o potencial do A vai ser maior do que o do B. Como a gente está falando de elétrons, ó, haverá um fluxo de elétrons no sentido de B para A. O elétron vai buscar o lugar de maior potencial, né? Vai do B, que é o menor, para o A, que é o maior, até que ambas as superfícies adquirem potenciais elétricos iguais. Essa aqui é a resposta. O elétron vai se mover sempre do lugar de menor potencial para o lugar de maior potencial. Lembra que o maior potencial é mais próximo das cargas positivas. O elétron quer ir em busca do lugar próximo às cargas positivas. O elétron vai em busca dos prótons. Os opostos se atraem, lembra disso? Então a resposta à questão 9 é a letra A. Vai haver fluxo de elétron porque eles têm potenciais diferentes em módulo. O valor do potencial é diferente. Tipo a tomada da nossa casa. A tomada da nossa casa de 220 volts, um buraquinho tem mais 110 volts, o outro tem menos 110 volts. Quando eu faço a diferença de potencial, né, 110 menos 110, esse menos com menos fica mais, e aí surge a DDP, a diferença de potencial de 220 volts. O elétron vai se mover do lugar negativo em busca do lugar positivo, né, de maior potencial. Resposta certa da questão 9, letra A. Questão de número 10. Um determinado trecho de um circuito eletrônico tem a capacitância equivalente de 100 microfarad, e mais que deve ser reduzido para 20 microfarad, para que o circuito funcione adequadamente. Um técnico em eletrônica se confundiu e colocou de forma permanente um capacitor de 20 microfarad em paralelo a este trecho, que já possuía 100 microfarad. Para corrigir este erro, podemos colocar outro capacitor em série com o trecho modificado pelo técnico com os seguintes valores, né, em microfarads. Bom, para a gente poder entender isso daqui, fiz um desenho esquemático do nosso circuito. Então eu já tinha 100 microfarad, ele foi lá e instalou erroneamente um capacitor de 20 microfarad em paralelo com o que já tinha. E para corrigir isso, ele precisa instalar agora um capacitor com uma capacitância C, que a gente precisa conhecer. De tal forma que a capacitância equivalente do circuito tenha aqui, ó, 20 microfarad. Bom, a gente precisa lembrar que para calcular a capacitância equivalente dos capacitores, nós temos que pensar exatamente no caminho inverso dos resistores. Enquanto lá nos resistores, quando eles estavam em série, a gente somava a resistência de cada um deles para achar a resistência equivalente, aqui em capacitores em série, nós vamos usar o inverso da soma, né? 1 sobre SEC é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e por aí vai. Ou o produto 2 a 2, né? Produto pela soma. 2 a 2 também pode ser utilizado aqui. E já quando nós temos resistores em paralelo, nós usávamos o produto 2 a 2, né, desses caras, ou a soma dos inversos. E aqui nos capacitores em paralelo, nós vamos simplesmente somar para achar a capacitância equivalente. Sabendo disso, então, para achar a capacitância equivalente desses dois capacitores apenas, repare, ó, só desse capacitor de cima e desse capacitor aqui de baixo, um de 100 e outro de 20, que estão em paralelo, a capacitância equivalente deles seria exatamente igual à soma, vou chamar aqui de C1 mais C2, ou seja, seria 100 mais 20. Então a capacitância equivalente desses dois caras juntos vai dar 120 microfarad. Beleza. Agora, nós vamos ter um circuito mais simples contendo um capacitor de 120 microfarad em série com um capacitor que eu desconheço, de capacitância C. Mas eu sei que a capacitância equivalente desses dois caras aqui tem que dar 20 microfarad. Bom, se ela tem que dar 20, agora vamos então
aplicar a regra da capacitância equivalente para capacitores em série. Então eu vou usar o produto pela soma. Então a capacitância equivalente vai ser C vezes 120 dividido por C mais 120. Lembrando que isso aqui nós conhecemos, que é 20. 20 é igual a C vezes 120 dividido por C mais 120. Nós podemos simplificar esse zero com esse zero. Nós também podemos simplificar esse 2 com esse 12, né? Vai sobrar um 6 aqui e 1 aqui. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 1 vezes C mais 120 é C mais 120. C mais 120. E 6C sobrou aqui em cima. Bom, vou trazer esse C que está do lado esquerdo da igualdade para o lado direito. Então, nós encontramos 120 é igual a 6C menos C que veio. Logo, 120 vai ser igual a 5C. C, então, que é a capacitância desse capacitor que ele deve colocar ali para corrigir o seu circuito, seria igual a 120 sobre 5. Isso dá 24 microfarad. Nós temos isso para marcar na letra C de casa. Vamos à questão 11 da FAMEMA 2020. Um potenciômetro foi construído utilizando-se dois fios resistivos ômicos, paralelos, de mesmo comprimento e mesma resistência elétrica. Os fios são tocados por um contato móvel de resistência desprezível que desliza perpendicularmente aos fios, tornando o conjunto um potenciômetro. Tem o desenho bonitinho, o contato móvel que está bem no meio dos fios, ó, D para um lado, D para o outro, tá vendo? Esse potenciômetro está ligado a um gerador de 100 volts e a um amperímetro, ambos ideais. Quando o contato do móvel e do potenciômetro se encontra na posição indicada na figura, bem na metade dos fios, o amperímetro indica a passagem de uma corrente de 5 A. Individualmente, cada um dos fios resistivos que constitui o potenciômetro apresenta, entre seus extremos, a resistência elétrica D. Bora fazer o seguinte, do jeito que está aí, quanto vale a resistência equivalente? Olha só. U é igual a resistência equivalente vezes I. A DDP é 100. A resistência equivalente eu quero descobrir. E o amperímetro está marcando 5 A. 5 está multiplicando, passa dividindo. O REC é 100 sobre 5, que vai dar 20 ohms, do jeito que está aqui. Se esse contato móvel é para o final, eu dobrar o tamanho do fio, lembra da segunda lei de Ohm? Resistência é ρ vezes L sobre A. Eu não mudei a área, não mudei a resistividade do material. Então, se eu dobrei o comprimento, eu vou dobrar a resistência. Logo, o fio completo, a resistência equivalente do fio completo seria o dobro aqui. Seria 40 ohms. A resistência equivalente do fio de cima com o de baixo. Como eles são idênticos, que falem na questão, a gente sabe que a resistência equivalente de um resistor só, quando eles são idênticos, né, é o valor de um resistor só, dividido pelo número de vezes que ele aparece, que nesse caso são duas. É o de cima e o de baixo. Então a resistência equivalente é o valor de um resistor só sobre 2. A resistência equivalente já sei que é 40. 40R sobre 2, logo R vai ser 80 ohms, resposta certa, letra A. Cada resistor desse, sem esse contato móvel, ele inteiro, ele tem 80 ohms. No desenho que a gente está acostumado, seria tipo isso aqui, ó. Legal? Aí seria 80 ohms para você, 80 ohms para você. E aí o REC seria o quê? O REC seria o valor de um deles, dividido pelo número de vezes que ele aparece, são duas. Logo o REC aqui daria 40 ohms, que foi o que a gente achou aqui na nossa questão. Questão 11, resposta certa, letra A. E para concluir o nosso simulado, vamos à última questão de número 12. Se um fio metálico retilíneo estiver conduzindo corrente elétrica e for aproximado à parte superior de uma bússola, aí temos aí as possíveis respostas, né? Nós precisamos lembrar que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, essa corrente elétrica, esse movimento de cargas elétricas, cria ao redor deste ímã um campo magnético. Este campo magnético ele tem a sua orientação indicada pela regra da mão direita, onde o polegar indica o sentido da corrente. Se a corrente é para cima, você coloca o seu polegar para cima. Se a corrente é para a esquerda, você coloca o seu polegar para a esquerda. Se ela é para a direita, enfim. O polegar indica a corrente e os demais dedos as linhas de campo, que são circunferências ao redor do fio. Então, se isso é o nosso fio,
Coloco o meu polegar para cima, se a corrente for para cima, e as linhas de campo são circunferências, né, ao redor deste fio. Beleza? Bom, já que a gente conseguiu lembrar exatamente essa teoria, nós temos aqui o fio sendo percorrido por uma corrente e ele vai criar o campo magnético, sendo essa circunferência ao redor do fio. Repare que o centro dessa circunferência, das linhas do campo magnético, é exatamente o fio. Então, se nós planificarmos esse desenho que está em 3D, nós teríamos algo mais parecido com isso, né? Aqui está o fio, a corrente elétrica estaria entrando nesse plano, então você coloca o seu polegar entrando na tela aí, por exemplo, e aí as linhas do campo magnético são circunferências que girariam para esse observador que está olhando aqui, este fio, ó, certo? Nesse sentido indicado na figura. Como as linhas do campo magnético determinam a orientação do vetor campo magnético em qualquer um desses pontos, aí nós conseguimos determinar para onde aponta essa bússola, no caso, quando ela é aproximada desse ímã. Quando eu colocar a bússola bem aqui, o que vai acontecer? Essa bússola vai ser orientada para a direita, exatamente tangente à nossa linha de indução magnética, ou nosso vetor aqui de indução magnética. Então, se eu colocar uma bússola aqui, ela vai estar orientada assim, nessa direção. Repare que o fio está assim e a bússola estaria orientada para cá. Nós temos exatamente uma direção perpendicular ao fio. O fio está aqui, o comprimento do fio, beleza? O fio está aqui, o comprimento dele, e a bússola estaria apontando assim, ó, na perpendicular com o fio, beleza? Então, vamos procurar onde nós temos isso para marcar. Letra A, o ponteiro da bússola se alinha com a perpendicular do fio, provavelmente a nossa resposta. Letra B, vamos olhar aqui, né? O ponteiro da bússola se alinha paralelo ao fio. Não, repare que a bússola não vai apontar assim, ó, junto com o fio. A bússola iria apontar assim, ó, perpendicular exatamente à direção do fio. Letra C, o ponteiro da bússola se alinha numa posição intermediária entre as posições paralelas e perpendicular. Na prática seria verdade, porque a gente teria que considerar o campo gravitacional, o campo magnético, perdão, terrestre. Mas aqui, como a gente está pensando só no campo magnético produzido pelo fio, não tem essa opção para a gente marcar, beleza? A gente descarta o campo magnético terrestre, só pensamos no campo magnético produzido pelo fio. E letra D, a bússola não é afetada pela corrente elétrica. Neste caso, ela vai ser afetada sim. Exatamente explicado isso pela experiência de Ørsted. Então, a nossa resposta para essa questão, letra A. A bússola ela vai apontar numa direção aqui, ó, que forma 90 graus com o fio. Ó, 90 graus com o fio.